Câmara aprovou recentemente a diminuição de 25 anos para 21 anos de idade mínima para a autorização da esterilização voluntária para ambos os sexos e tirou a questão do cônjuge ter de assinar uma autorização. E isso, na verdade, só coloca nós mulheres em uma situação de que não temos autonomia sobre o nosso corpo. E esse é o tema do programa Potência Holística de hoje, com a Mel, né, a Mel Kimani, nossa apresentadora, e a nossa convidada especial, a Fátima Dias, que está aqui para debater e para compartilhar também um pouco da sua própria experiência ali com relação à autonomia do seu corpo. Fátima, seja muito bem-vinda ao Potência Holística e eu gostaria que você se apresentasse. Ai, muito obrigada. Eu estou muito, muito feliz de estar aqui com vocês, falando de um tema tão importante, né? E até de alerta para as mulheres que realmente não sabem os direitos que têm, assim como eu não sabia quando aconteceu comigo, né? Então, assim, eu estou muito, muito, muito feliz. Eu estava, assim, super ansiosa, não vi a hora de participar. E quando você falou para mim o tema, eu achei que tinha tudo a ver. E eu estou muito feliz. Gratidão por ter me chamado. Gratidão. Eu vou contar um pouco da nossa história para a gente contextualizar o que aconteceu com você, e aí você conta o que aconteceu e a gente vai debater em torno dessa autonomia. Eu e a Fátima, Tá. a gente já se conhece há muitos anos, acho que pelo menos aí uns 7, 8 anos. E ela foi mãe recentemente, né? A Lana tem um ano e pouquinho, né? Não fez nem 2 anos ainda, né? Vai fazer ainda. Vai fazer 2 anos e eu acompanhei todo o processo da gravidez da Fátima, né? Estive com ela no dia que a Lana nasceu e tal. E ela não teve direito a fazer a escolha da amamentação, né? Então, tipo, da maneira que ela gostaria de alimentar a filha dela, de criar os vínculos com a filha dela. E agora, Fátima, compartilha com a gente como é que foi isso lá no hospital, né? Tipo, como é que rolou É, tudo isso? foi bem difícil, porque assim, você já está super sensível, né? Porque, né, mãe solo, eu estava assim, depois que você ganha, a minha gestação foi muito difícil, a Bia sabe, de difícil aceitação da situação. Então, assim, aí vem aquela enxurrada de sentimento, aquele monte de coisa, aí ainda por cima você tem que lidar com a situação, porque no meu caso eu não queria amamentar. Eu não amamentei o meu filho mais velho, e eu também não queria amamentar a Lana, é uma escolha minha, né? Não era uma coisa que eu falava para os outros, eu falava que eu não tinha leite, porque eu tinha vergonha, né, do julgamento das pessoas. E aí, quando eu fui falar para a pediatra, nossa senhora, ela parecia que ela ia me trucidar. Como assim você não quer amamentar? Não, mas a sua filha precisa, né? E aí começou, eu falei, não, mas eu não quero, eu não vou dar, é uma opção minha, é uma escolha minha. Então, assim, para me forçar a dar, ela autorizou só 20 ml de leite para dar para a Lana. Então, assim, ela morria de fome, que era justamente para me obrigar a dar o peito. Então, assim, eu fui obrigada a fazer uma coisa que eu não queria, porque ela não aceitava, entendeu? Não, ela era uma coisa que você via que era dela, né? Era uma não aceitação dela, da opinião particular dela, e que ela não soube separar na hora do profissionalismo, né? E eu fui obrigada até escutar, eu estava aqui, ela estava amamentando no peito, e aí ela falava assim, aí ela pegou o filho dessa senhora no colo e falou assim, ah, você sim tem uma mãe maravilhosa, né? Aí ela olhou para a Lana que estava dormindo no bercinho e falou assim, ah, você nem tanto, né? Então, tipo assim, eu tava sendo crucificada só porque eu não queria amamentar. Só porque, sabe, assim, as pessoas não conseguem entender. Elas acham que você tem que fazer o que elas acham que tem que ser feito. E não respeita a sua vontade, não procura saber o porquê que você não quer. Então, assim, em nenhum momento a médica falou assim, nossa, sabe, me chamou para conversar, mas por quê? Tem alguma coisa? Eu posso te ajudar? Né? Você tem alguma dúvida, alguma questão? Jamais. Eu sinto, ela achou que não, que estava totalmente errado,
E ela fez o que ela achou que tinha que fazer, colocou lá 20 ml, e aí a Lana, é lógico, esgoelava. Eu fui obrigada a dar o peito, mas assim, chorando, porque não era uma coisa, sabe? Aquilo não me fazia bem, entendeu? Mas ninguém conseguia entender. Tipo assim, tá chorando, mas é isso mesmo, mãe é assim, mãe sofre, tem que sofrer, e pronto, acabou. E Então não foi acabando a nesse. história. Não, e não acabou a história por aí, né? Porque depois, quando teve alta, você também passou por quase o mesmo procedimento com o médico na hora de não autorizar o remédio para secar o leite, né? Que pode, Sim, inclusive, trazer situações prejudiciais para você como mãe ali, né? porque se você não amamenta, o leite vai endurecer, faz a mastectomia, né? O peito, você tem que drenar, tem que passar um tubo. Então, assim, é super perigoso. E aí, eu sabia, eu não lembrava, olha, ainda bem que tem você. E eu fui falar com o médico, né, com o ginecologista que me acompanhou a gestação inteira. Eu falei assim, doutor, eu quero remédio, sua filha tem mãe, então você vai amamentar ela sim. E tipo assim, tchau, vai lá, entendeu? E amamenta sua filha. E eu com o peito gigante, quente, porque eu já estava tendo febre, porque eu precisava tomar um remédio. E aí, mais uma vez, eu saí de lá chorando, desesperada, eu não sabia o que fazer. E aí um outro médico que acabou me dando a receita do remédio para eu poder comprar, para eu poder tomar, entendeu? Então, assim, a gente é julgada o tempo inteiro. E, assim, o, o que mais me deixa indignada é que a pessoa não pergunta. É tipo assim, ela já vem cheia de julgamento. Em nenhum momento ele me perguntou assim, mas por quê? Né? Tá acontecendo alguma coisa? Eu posso te ajudar? Posso... Não. É tipo, ele foi bem assim, não vou passar, porque criança que toma fórmula é criança de mãe preguiçosa. Então você vai amamentar. Eu fiquei assim, meu Deus do céu, sabe? Assim, então foi uma. Eu me senti muito desprotegida, muito julgada desde o momento que eu ganhei a Lana, só por querer exercer um direito que é meu sobre o meu corpo de não querer amamentar, né? Então, assim, Sobre o seu isso corpo pegou muito, e sobre sua maternidade também, né? Sobre o seu corpo, a verdade. autonomia do corpo e a maneira que você queria exercer a sua maternidade, que não te faz nem mais nem menos mãe, né? Se vai dar De o peito, se forma, vai dar a fórmula, não é isso que cria o vínculo. Então, duplo julgamento aí, né? sim, verdade. E antes, antes da Lana, eu sempre tive que mentir. Porque eu sempre tive muita vergonha, porque eu sempre sentia que eu seria julgada, então eu preferia mentir do que falar realmente a verdade. E aí depois, quando eu comecei a criar um pouco de coragem, comecei a falar com uma pessoa ou outra, e aí eu escutava assim, nossa, eu também não amamentei, porque nossa, eu me sentia super mal, eu ficava agoniada, e aí eu acabei tomando remédio, e aí eu falava assim, meu, não sou só eu, porque tinha uma hora que eu achava que eu era a única mulher do mundo, mãe, que não gostava de amamentar, que não se sentia bem, confortável com aquela situação. Porque todo mundo fala que é um momento de amor, de vínculo, não sei o quê, e eu não sinto nada disso, entendeu? Eu me sinto extremamente desconfortável. E aí eu fui descobrindo outras pessoas, outras mulheres que também têm esse mesmo problema. E também mente. E também porque tem vergonha de falar e de ser julgada. E aí fala, eu não tenho leite, meu leite secou, mas na verdade ela não quis, entendeu? E tá tudo bem. Meu Deus, eu tô impactadíssima com essa história, impactadíssima É. barra chocada, tipo, porque é tão Uhum. absurdo que você precisa. Eu tava escutando assim, eu tava, meu Deus, era meu Deus atrás de meu Deus, meu Deus, meu Deus, muito absurdo. Como colocam a gente nessa posição, né? E eu entendo muito esse sentimento de tipo, eu vou esconder, eu não vou falar e tal, porque ele tá presente na nossa vida em muitas ocasiões, né? Tipo, é retirado da gente essa possibilidade de ser, né? Categorizam a gente numa coisa que é um ideal
E eu fiquei chocada como é estrutural, né? Porque era uma outra mulher ali falando com você, e isso já estava tão enraizado nela, né? Provavelmente ela se tratava ali de uma maneira bem carrasca também, porque se a gente não para pensar sobre isso, vai só cada vez se enfiando mais aquilo que eles padronizam e tirando cada vez mais a nossa liberdade, né? Eu fiquei curiosa, você falou que o seu outro filho você também não amamentou, né? Não, E daí foi mais tranquilo? Como que foi a experiência com ele? é porque aí, assim, a Alana eu ganhei no hospital público, o Alan eu ganhei no hospital particular. Mas eu não acho que a diferença do público para o particular, eu acho que realmente era do médico que estava ali atendendo. Porque quando eu falei para o pediatra que eu queria a fórmula, né, do meu filho, há 16 anos atrás, ele, tá bom, mãe, pode deixar que eu vou colocar aqui, ó, já foi prescrevendo, e olha, vai vir fórmula de 3 em 3 horas. Ele não me questionou em nenhum momento, tipo, por quê? Não, não, não. Eu falei, tá bom, vamos lá, entendeu? E, tipo, colocou e não questionou em nenhum momento. E lá no hospital onde eu ganhei a Lana, no outro dia, passou um outro pediatra, homem. E aí eu fui falar para ele, ele passou bem no final da tarde, assim, eu já ia ter alta no outro dia de manhã. Mas eu falei para ele o que tinha acontecido. Eu falei assim, olha, eu não quero amamentar, e a outra médica não gostou, enfim, ela passou só um pouquinho de leite, eu estou amamentando, mas isso não está me fazendo bem. Aí ele olhou para mim e falou assim, mãe, para mim diferente, se você dá peito, se você dá fórmula, o importante é a criança não morrer de fome. Aí ele falou assim, para Uhum. mim, ele falou, a forma que você vai dar, para mim, não interfere em nada, e nem para sua filha. Ele falou, então pode deixar que eu vou mudar isso aqui. E foi ele que foi lá, pegou a prescrição e mudou para aumentar a quantidade de leite, né, para eu poder dar para ela. E então você acha que é muito, não, acho que não é de rede, eu acho que é da pessoa mesmo, né? Eu acho que tem Sim, uns com médicos que certeza. têm uma cabeça muito mais aberta, é um pouco mais humano e acho que consegue separar um pouco a opinião particular do profissionalismo, e tem uns médicos que realmente acham que o que ele pensa para particular dele é o certo, é o correto e pronto, entendeu? E não tá nem aí para o que você sente, para o que você acha. Mas que absurdo a gente tem que se sujeitar à sorte de encontrar alguém, né? É muito, não é uma coisa que era para ser um direito nosso, que explícito ali, mas não, a gente tem que contar com a sorte da pessoa ter o bom senso, com a sorte de encontrar uma pessoa que vai te humanizar ali, e tipo assim, isso já demonstra como tá tudo errado, porque a gente tem que contar com a sorte de encontrar pessoas, principalmente profissionais, que estão ali prestando serviços ali da sua saúde, né? Não é pra gente Uhum. contar com a sorte de encontrar isso, é um direito, as pessoas precisam entender que é uma violência. Eu acho que as pessoas elas se fazem de idiota porque elas não querem assumir a associação de que há alguma violência, você está violentando a pessoa quando você faz isso, está tirando o direito dela, né? Aí fica muito no oba-oba, do tipo, é minha opinião, ai, não sei o quê, mas todo mundo pensa assim, e enquanto a gente não elucidar que não, isso aqui é uma violência que você está fazendo, né? Jogar a responsabilidade de volta, a gente vai ficar nessa posição de contar com a sorte. Isso é um absurdo, né? Total, total. E tem muito médico, assim, não é pouco, infelizmente, né? Porque eu trabalho no hospital e eu sei, entendeu? Então, assim, tem muitos médicos que são assim, entendeu? Eles são, não respeita, literalmente não respeita o que a pessoa quer. É o que ele quer, o que ele acha que é correto a pessoa fazer, né? A mulher fazer. Então, assim, enfim, é bem complicado. Eu gostaria que não, mas a proporção acho que é muito mais de profissionais assim do que o contrário, entendeu? E é assim, a mulher, ela, a gente tem isso tão estruturado na nossa sociedade que a mulher, ela tá vulnerável, na verdade, em qualquer situação que ela esteja, né? Eu não sei se vocês já estiveram nessa situação de, por exemplo, você vai passar com um ginecologista, você vai fazer um exame, por exemplo, sei lá, um transvaginal, né, que é invasivo, né?
você vai fazer com o homem, ele é muito mais delicado, às vezes é muito mais cuidadoso na hora de colocar lá o equipamento, de fazer o exame, do que uma outra mulher que eu já saí sentindo dor, assim, sabe, por lá colocar de qualquer jeito e fazer assim. Então, a sensação que eu tenho, né, que acaba se mostrando verdade nas coisas do dia a dia, é que o corpo feminino ele tá à mercê de qualquer situação, qualquer uma, né? A gente que tem que estar em estado de alerta a todo momento, a gente que tem que estar ligado a todo momento, porque a gente vê casos como o da Fátima, casos como teve uma outra blogueira também que gravou lá o médico falando que queria dar um medicamento, que queria fazer aquele procedimento no parto de cortar para ter passagem e tudo mais. Que ela falou que ela não queria e ela não teve isso respeitado. Então, assim, o corpo feminino, ele tá vulnerável a muitas coisas, assim, né? Tipo, a gente está exposta a muitos tipos de violências, de abusos, e a gente tem que estar ligado o tempo todo, e as pessoas não imaginam o quanto isso é estressante no dia a dia, você ter que andar ligada onde você está andando, porque você pode ser violada ali, né? Você pode ser abordada e pode acontecer coisas piores e tal. Sabe? Então, assim, a gente está à mercê, assim, né? Ainda existem muitas coisas que precisam ser modificadas, né? Sim. Não, é verdade. Ai, desculpa, meu. Não, meu amor, pode falar. Não, assim, eu concordo em tudo que você falou, porque, assim, esse negócio de fazer episorrafia, né, que fala que é aquele cortezinho que os médicos têm o hábito de fazer, né, eu vejo muito isso lá no hospital. É engraçado que esse dia eu atendi uma moça que ela estava com esse ponto inflamado. E ela falou assim: ah, é que o médico, eu pedi tanto para ele, só que ele falou que se eu não fizesse isso, minha filha ia morrer. E tipo assim, sabe aquele jogo psicológico que não tem nada a ver? Na verdade, ele tá com pressa, quer que você se lasque, não tá nem aí, entendeu? Tipo assim, ah, ela não quer, mas o problema é dela, eu vou lá e vou fazer, pronto, acabou, entendeu? Então, assim, é igual a Mel falou, né? Tipo, a falta de respeito é surreal, né? É surreal, né? Então, assim, isso é muito real. Isso que aconteceu com a blogueira é mais comum dentro de um hospital, é que ela tem uma visibilidade, então ela ficou indignada e ela colocou isso para fora. Mas eu vejo isso muito dentro do hospital, entendeu? Muito. Então, assim, a mulher realmente ela não é respeitada em lugar nenhum, né? Assim, ela não é respeitada, ela realmente tem que se preocupar com tudo. Agora você tem que se preocupar até dependendo da anestesia que você tomou, entendeu? Para você não ter um doido que acha que tem o direito de te estuprar quando você está ali inconsciente, entendeu? Então, assim, tudo, até naquele momento que você acha que você não precisa se preocupar, porque você está dentro do hospital ganhando uma criança, veio tapa na nossa cara mostrando, não, até nesse momento você tem que se preocupar se você não vai ser estuprada. Entendeu? Então, assim, tipo, é muito difícil ser mulher. É muito difícil. Assim, a E gente, parece que a hoje em dia, gente precisa. E parece que a gente precisa de pode uma falar. validação de um homem para se sentir segura, porque, tipo assim, por exemplo, para essa situação que aconteceu, né, desse anestesista e tal, parece que para que a gente se sinta segura, você precisa levar um homem que vai ficar ali vigiando o que está acontecendo enquanto você está anestesiada, para que aquilo não aconteça, porque o cara não se inibiu com a equipe médica ali, né, que estava ali na mesma sala, no mesmo ambiente, ele não se preocupou em nenhum momento com isso, assim, tipo, não foi uma coisa que bloqueou ele, não, ele fez o que ele queria fazer e dane-se, né? E se não fosse as enfermeiras, se fosse a equipe feminina do hospital começar a desconfiar, tipo, falar, tem uma coisa errada aqui, peraí, vamos tentar esconder uma câmera e filmar e pegar quantas vítimas ele não teria feito das tantas que ele não fez, né? Pois é, É. pois A é. gente sempre retorna para esse ponto de, né, ter que provar que não somos produtos, né?
porque esse comportamento vem muito dessa visão, né? Ai, é uma mercadoria, é um produto, é algo a se pertencer, então não tem por que ter autonomia, né? Não tem por que tomar essa decisão. E assim, eu falo, nós como mulheres temos que falar muito sobre esse assunto, tem que ser uma coisa que faz parte assim da nossa rotina, do nosso cotidiano, até porque eu confesso que assim, eu fui me ater assim a reproduzir também violências contra outras mulheres depois de adulta. Porque você sofre tanto, né, aquela violência, que você acaba reproduzindo, né, na sua fala, no seu comportamento, no seu julgamento. E cabe a nós, tipo, refletir, nossa, será que eu também, né, não estou participando, tal, eu não estou reproduzindo, até como um processo de cura para você mesmo, né, tipo, será que eu estou reproduzindo essas coisas? Porque é o médico, mas também é o vizinho, é a tiazinha da lanchonete, né, tipo, a gente não tem sossego, não tem um lugar, né, a não ser entre nós mesmas. Então, por isso que é muito importante que esse assunto esteja super presente, porque, assim, é absurdo atrás de absurdo, né? É, é eita atrás de eita, né? Vício atrás de vício. Recentemente eu gravei um vídeo falando sobre isso, né? Sobre a questão do feminismo e que eu me considerava uma feminista e que eu já tinha julgado várias mulheres porque eu olhava as causas e não olhava as nuances de cada causa, né? E eu pedi assim perdão a todas que eu julguei, porque a gente tá ali, a gente às vezes a gente tá tão compenetrada dentro daquela estrutura que a gente vai olhando as causas, mas a gente não olha que cada causa ela vai ter uma nuance diferente. E que quando a gente fala de sororidade, a gente está falando sobre olhar todas essas nuances, né? E se colocar no lugar daquela pessoa, né? Imaginar como ela está se sentindo, exercitar empatia, que é uma das coisas que a Fátima falou que está faltando aí no procedimento da saúde, né? Tipo, a empatia. E quando a gente fala sobre a questão da autonomia do corpo da mulher, a gente também está falando sobre empatia, a gente também está falando sobre sororidade. Então, a gente realmente revisitar, olhar e observar se a gente está realmente, às vezes sem querer, reproduzindo, né, falas, comportamentos, julgamentos que vão automaticamente interferir na vida da outra mulher, né? E a gente está corroborando para que seja uma coisa errada, né? Um exemplo clássico é: ah, mas olha a roupa que ela estava usando, né? Não, mas ela tem o direito de usar a roupa que ela quiser, né? E aí as pessoas é que não tem que mexer com ela, os homens é que não tem que mexer com ela, os homens é que tem, eles que tem que se segurar, não é ela que tem que vestir de burca, porque se isso for, se vestir de burca fosse um motivo para evitar, não aconteceria também tanta violência contra a mulher nos países árabes, né? Então, tipo, não é isso que inibe um homem de ir lá e de abordar e de abusar ou de violentar uma mulher, né? Não é a burca. Então, justamente quando a gente para pensar nisso, a gente revisita essas coisas. Então, quando eu gravei esse vídeo, eu estava tomando banho e eu pensando, nossa, caramba, né? Existem tantas causas das quais a gente precisa abordar, falar, trazer à tona para modificar o pensamento, para trazer esse alerta, mas ao mesmo tempo eu também já caguei muito no pau, assim, no sentido de reproduzir, de falar, de julgar. E, tipo assim, eu me arrependo amargamente, porque naquele momento você está tão envolvida naquela estrutura que você não se dá conta daquilo, né? Ah, eu nem sei o que eu falo, porque eu falei, eu reconheci adulta, assim, né, que eu reproduzia muito comportamentos de violência com a mulher. E nessa questão da construção da identidade mesmo, que foi que você falou, quando você começa a entender essas nuances de cada pessoa, você percebe que você está indo por o caminho contrário da humanização, né? Tipo, tem muitas categorias que você pode encaixar as pessoas para poder se juntar, para poder lutar, mas mesmo dentro dessas categorias tem a questão identitária da pessoa, né? Tipo, da história dela e tudo mais. Se a gente
reproduz isso, a gente também está reproduzindo de uma outra forma essa falta de autonomia, né? Essa coisa do tipo assim, mas eu tenho essa visão sobre isso e vou encaixar. Então você acaba reproduzindo essa violência, mas eu acho que quando a gente conversa sobre isso e a gente passa a entender que é o processo de cura mesmo, reconhecer, porque você passou por isso. Provavelmente isso foi produzido para você, né? Tipo, você não tirou isso do nada. Então, fazer todo esse trabalho de você olhar e tal, se reconhecer ali, para além, né, daquilo que te identificam, é esse processo de você conseguir se conectar. Porque como que você vai oferecer isso para alguém, né? Se você não consegue enxergar que você está passando por isso. E eu vejo muito que no caso das mulheres, a maternidade é uma coisa que pesa muito, né? Porque existe uma ideia de mãe muito atrelada à mulher, que a partir do momento que ela é mãe, ela se vai ali, entra uma persona de um ideal coletivo, né? E cada pessoa vai depositando ali o que acha que tem que ser, como se deixasse de existir aquele ser humano para cumprir aquele papel, né? A gente é muito mais do que isso. Mel, você falou uma coisa que, na verdade, as duas, né? Eu me coloquei no lugar da Bia, porque eu também sempre agi com preconceito contra a mulher, né? E eu tinha esse mesmo tipo de pensamento, tipo assim, se a mulher era estuprada, ela estava na rua às 3 da manhã. Eu falava, também, né? 3 horas da manhã, que é o quê? Sabe? Eu tinha esses tipos de pensamentos, né? E a minha cabeça só foi mudando com o tempo, e principalmente depois que eu ganhei a Lana, parece que ligou uma chave dentro de mim, tipo, muito automático, e as coisas foi vindo, e uma clareza muito grande dentro de mim, que fez eu melhorar muito como ser humano, né? Então, hoje, eu também sou extremamente solidária. Eu também me acho uma feminista, porque hoje eu compro produtos de mulheres, eu vou atrás sempre de qual mulher está fazendo, eu precisei fazer um negócio com a cachorra, eu fui em busca de uma mulher, então assim, eu comecei a apoiar mais as mulheres, coisas que tipo, para mim era indiferente, apoiar ou não, fazer ou não, entendeu? Então assim, hoje eu tenho uma outra visão, né? E o que você falou, Mel, da maternidade é como se a mulher morresse, Fátima, e a mãe Fátima nascesse, e essa mãe Fátima ela não tem direito a ter vontade nenhuma, a não ser de ser mãe, entendeu? Sofrer e padecer no paraíso, entendeu? Tipo assim, sua vida acabou, você não transa mais, você não pode ter vontade de transar, você não pode ter vontade de sair, você não pode beber, você não pode viver mais, entendeu? Sua vida acabou ali naquele momento, né? Porque se você faz qualquer uma dessas coisas, você sempre vai ser julgada. Sempre vai ter alguém olhando para você e tipo assim, nossa, onde será que ela larga a filha dela? Com quem será que tá? Que ela tem uma bebê e tá aqui na balada, entendeu? Então, assim, sempre tem, mas hoje eu não tô nem aí. Tipo, eu liguei a tecla, foda-se, e eu não quero nem saber, sabe? Assim, pra mim, se a pessoa tá falando, se não tá falando, ai, adoro, não quero nem saber, entendeu? Então, assim, eu parei de me importar com isso, porque antes eu me importava muito. Quando eu me separei, que o meu filho tinha 10 anos, eu me importava muito em sair e deixar ele, era como se eu tivesse. A Bia sabe disso, né? Eu tinha essa sensação de abandono, nossa, eu estou abandonando meu filho para sair, né? Como se fosse uma coisa muito, muito errada e condenável, né? Então, assim, eu tive que trabalhar muito comigo mesmo para eu aceitar, né? Não era nem tipo, uma aceitação de outras pessoas, que eu nunca fui julgada dentro da minha casa, mas eu própria me julgava, entendeu? Então eu achava que estava tudo errado o que eu estava fazendo. Eu teria que ficar em casa, quietinha, sabe assim, ficar ali só cuidando do filho, só fazendo tudo que o filho queria, e isso que era o que é ser mãe, né? Então, assim, as pessoas têm uma ideia e uma visão muito romantizada e muito machista, né? De como uma mãe tem que se portar, de como uma mãe tem que ser. E eu fico assim, chocada, sabe? Porque realmente
eu vejo muita gente criticando se uma mãe está dançando, né? Uma dança mais. Nossa, mas ela é mãe, imagina, se a filha dela vê um negócio desse, sabe? Assim, sempre é um motivo de julgar, né? As pessoas sempre encontram um ponto para julgar, né? Da sua atitude, da sua roupa, do seu cabelo, se o batom é vermelho demais. Então, assim, as pessoas elas se acham no direito, né? De achar que a mulher, depois que ela é mãe, ela não existe mais. A mulher não existe. Nasceu ali uma mãe e a mãe tem que ser aquela, a pessoa tem aquela imagem, né, de mãe sofredora, que está ali sempre do lado de um filho, que abre mão de tudo, de carreira, da vida, né? Isso não tem mais que se sujeitar a isso, né? Eu acho que a gente tem que dar aquele grito assim, tipo, não, parou, sabe? Não é assim, né? Vamos se atentar à realidade, né? Eu não quero ser assim, eu não preciso ser assim para ser respeitada, para os meus filhos me respeitarem, tudo quando eu não estou com eles, porque ali eu sou a Fátima, mulher, sabe, assim, que quer curtir, que quer beber, que quer extravasar, e quando eu estou com meus filhos, aí eu sou a Fátima, a mãe que está ali, entendeu? Então, assim, eu acho que a mulher tem que entender que ela pode externar isso, essas mulheres dentro dela, entendeu? Aquela mulher que tem desejo, que tem vontade e que precisa disso, entendeu? Que quer um sexo casual ou não, entendeu? Indiferente, isso não vai fazer ela menos mãe, menos nada, entendeu? Ali ela está colocando para fora uma vontade dela, mulher, que não tem nada a ver com ela, mãe, né? Então, isso é muito difícil para gente que é mãe, principalmente mãe solo, né? Que a gente fica nesse meio fio, assim, sem saber direito que atitude tomar. E quando você consegue se libertar desses padrões, é muito bom. É muito bom. Eu falo assim porque, nossa, é bom demais. A Eu paz, gostaria de né? poder colocar isso na cabeça de todas as mulheres, entendeu? Porque é muito gostoso mesmo. Mas você sabe, Fá, que tem uma música, eu não vou lembrar o nome agora direito, mas é da As Bahia Cozinha Mineira. Eu acho que chama Virgens Mães, alguma coisa assim. Aí depois, gente, quem estiver ouvindo aqui, vai lá procurar. Ah, eu vou E eu procurar. acho que elucida muito essa questão de que quando tem essa coisa no inconsciente coletivo, que a mãe é uma coisa divina, né? A Maria, né? E tudo mais. E daí eles trazem isso para a figura, né, da mulher. Tipo, não, a mãe é a mãe de Jesus, né? A mãe divina, a mãe terrena. Então, tenta enfiar a qualquer custo essa ideia. E eu acho que, assim, é incrível quando a gente começa a elucidar para as pessoas, não, mas eu sou de carne e osso. Porque as violências vêm disso, né? Quando você é uma ideia, quando você é uma ideia na cabeça da pessoa, né? Uma projeção, as pessoas acham que podem fazer o que quer, porque você não está realmente ali, né? E daí, isso que você está falando, para mim, me remete a isso. Não, mas eu sou terrena, eu estou viva, eu também sinto dor, eu também sangue, eu sou igual você, eu sou de carne e osso. Eu não sou essa ideia, né, dessa mãe divina que está no consciente coletivo, né? Eu sou uma mulher, é isso. Muito Não, antes de ser mãe, nós somos mulheres, né? Exatamente. não, e a Fátima falando assim, que antes ela estava preocupada com o julgamento das pessoas, tipo, o que as pessoas vão dizer dela ali na balada, né? Tipo, quem você deixou a sua filha? E eu pensando assim, eu tenho várias fotos minhas pelada lá no Instagram, né, para falar sobre o corpo gordo. O que será que Maria vai achar disso tudo, né? Tipo, a minha mãe é louca, mas é por um mundo melhor, justamente, né? Para nós e para elas que estamos chegando aí, para que elas tenham essa possibilidade de elas poderem andar mais tranquilas, né? Tipo, delas fazerem as coisas muito mais tranquilas do que nós ainda hoje temos que ficar muito no estado de alerta, né? Então, Maria, você vai ver ainda a sua mãe muitas vezes pelada aí na vida, entendeu? E você que lute. Construindo cada vez mais pontes, que para ela isso não precisa ser nenhum tabu, né? Exatamente. Mas, gente, é porque não existe a Playboy, porque se existisse, eu pousaria numa boa. Mas é isso. Quem Então, quiser me chamar para fazer um OnlyFans,
A nova Playboy, amiga. Eu estou aceitando 10. Sem problemas nenhum, assim. Eu vi, Nenhum. inclusive, a Lumena, né? Ela fez um OnlyFans e ela falou que É. e ela falou assim que um dia de plataforma ela recebeu muito mais ataque do que ela recebeu no período todo de Big Brother, porque como pode, né? Ela, que é psicóloga, estar ali numa plataforma de adulta e tal, tipo, gente, mas ela é mulher, ela tem autonomia do corpo dela, e se ela quer fazer lucrar com o corpo dela, é um direito, uma escolha dela, né? Ninguém falou É. para ela que ela tinha que viver somente da psicologia, né? Que E isso não vai deixar doideira. ela menos psicóloga ou mais psicóloga, sabe? É uma escolha dela, é o corpo dela ali. Ela não está sendo psicóloga, ela está sendo ela, entendeu? E só ela, né? Mas não, né? Tem Ela que vir na os vida dedinhos. pessoal. Porque a mulher não tem autonomia, né? Tipo, ela não tem a escolha de ser Escolha. quem ela quer ser, né? Ela tem que ser aquilo que ela é imposta a ser, né? Sim, eu sempre tento falar para as pessoas que, tipo, vocês falam, você é audaciosa. Eu falo, não, eu não sou audaciosa, eu sou só livre. Você vê audácia porque você quer tirar a minha liberdade, né? É isso, são mulheres que simplesmente se colocam como mulheres. Nossa, vocês são muito audaciosas, olha o que vocês fazem e tal. E na verdade, não, a gente só tá caminhando para nossa liberdade, assim, é a nossa essência de escolha, de se pertencer, né? Ai, é incrível, né? Tipo assim, você ser atacada, você só precisa existir para você ser atacada. É só isso. Existiu, pronto. Ô, Mel, aproveitando o gancho, você que tanto esclarece a gente com a questão da identidade, eu assistia uma semana, 2 semanas atrás, um vídeo no Instagram, acho eu, que da página Afrovibes, que era o trecho de uma entrevista que falava sobre o feminismo, né, na questão da visão da visão africana, né? E o professor que estava lá debatendo, ele explicou assim que o feminismo hoje para nós, pessoas pretas, ele se torna uma coisa que a gente tem que debater, porque não era um problema nosso, mas se tornou um problema nosso pós-colonização, né? Aí ele fala um pouco sobre a questão da história da África e fala assim: olha, nós tínhamos governantes mulheres, a gente tinha sacerdotisas, né? A gente tinha mulher ali no local de destaque, e a questão do feminismo nunca foi um problema nosso diretamente, porque ele surge a partir do momento que você está vivendo ali um patriarcado, né? Não foi exatamente com essas palavras que ele falou, mas seria basicamente isso. E aí ele falou, só que se tornou um problema nosso pós-colonização, porque as mulheres que foram roubadas, que foram, né, para outros continentes e tudo mais, elas acabaram meio que se submetendo à questão de não ter o seu papel e o seu valor dentro da sociedade, né? E aí você que estuda bastante a questão da identidade, poderia falar para a gente um pouco sobre? Posso, mas vocês precisam fazer um outro programa aí para eu poder falar. As pessoas, elas ficam assim muito chocadas quando eu explico que eu não sou feminista. Porque pela minha linha de raciocínio e o meu comportamento se encaixa muito ali, né? Tipo, falar, nossa, como assim você não é feminista e tal? Mas por eu ser pan-africanista, não, eu não consigo fazer essa ligação, porque é mais ou menos o que você explicou, Bia. Assim, pós-colonização, é óbvio que nós sofremos as consequências do patriarcado, porque a gente faz parte dessa construção ocidental. Mas eu, como pan-africanista, eu tenho como objetivo resgatar a África. E a África, ela é matriarcal, sempre foi. Tipo, as mulheres, elas tem esse peso, esse respeito, né? Tanto que, a gente, vai sair um filme da Viola Davis, vocês viram? Ai, meu Deus. Enfim, mas agora a gente está começando a trazer mais para o cinema, para a mídia e tal, e trazer para a mente das pessoas que nós, como mulheres pretas, sempre tivemos essa posição de respeito, né? Sempre tivemos essa posição de liderança e tudo mais. E daí não cabe a mim fazer um processo todo inverso de ficar lutando uma causa que é ocidental, porque
o patriarcado, ele é ocidental, se eu posso simplesmente resgatar a África dentro de mim, entendeu? Então, assim, no pan-africanismo, a gente... É porque, assim, eu vou... É a cópia da cópia da cópia. Por que eu vou resgatar a cópia se o original já estava funcionando? Entendeu? Então, eu não quero lutar pelo aquilo que estava errado. Eu quero florescer aquilo que é da minha essência, né? Porque eu sou uma mulher de descendência africana. Então, eu quero florescer isso. Então, assim, estamos juntas. E, assim, eu sempre falo para as mulheres, principalmente brancas, vai lá, querida, luta mesmo, porque vocês construíram um problemão da merda aí pra vocês e tal. Tem todo o meu apoio, mas o meu caminho é paralelo ao seu, mas a gente vai chegar nesse mesmo lugar e tudo mais. E para mim, se as pessoas começarem a despertar esse olhar matrifocal, melhor. Porque o que acontece, assim, eu sinto que existe muito esse peso, né, das pessoas acharem que, feminismo, machismo, uma coisa ali tentando sobressair a outra. E, na verdade, essa figura, né, da mãe, né, para nós, vem da mãe natureza, então é aquela generosa, aquela que dá, aquela que colhe, não é essa visão do tipo, vamos sobrepor ou tal, ou dividir, não, né? Ser matrifocal é ter um olhar de mãe, né? Aquela que oferece, tipo, mãe natureza, no caso, tá? Não uma mãe divina. Então, eu acho que existe mais ou menos isso, assim, eu não tento desmistificar para quem pega essa linha, porque se chegarmos juntas ao mesmo objetivo, melhor, mas na questão identitária, é isso que pega, assim, sabe? A gente tem que entender que o patriarcado não funciona, não está funcionando. Não porque tem uma figura de um homem, mas porque isso vem dessa energia, né, masculina de podar e tal, do líder. E para quê, né? Se a gente pode ter esse olhar de matrifocal. É mais ou menos isso. Espero que tenha entendido. Arrasou, eu super entendi. Tem dúvidas, Arrasou. Fá? Mas quem não entender, só me chamar no Instagram. Adoro conversar sobre isso, gente. E, gente, né, programa, mas a gente já deu uma boa estourada do tempo do programa, né? E Nosso editor, aí, coitado. ele é assim, né? De meu Deus. Que luxo, né? E aí, quero saber de vocês uma mensagem final para a questão da autonomia, o que vocês diriam para as mulheres que estão nos assistindo, para os profissionais de saúde, porque o nosso maior público são os terapeutas e que é necessário que a gente traga esse olhar também para dentro dos atendimentos clínicos também, né? Que não, a nossa opinião pessoal não pode jamais interferir no nosso atendimento, porque ali existe uma outra pessoa, um outro universo e tudo mais. Então, eu queria que vocês deixassem uma mensagem. Pode começar, Mel. Tá bom. A mensagem que eu deixo é que a gente desperte essa potência que a gente é, né? Eu acho que depois, inspirado com esse discurso da questão matrifocal, mas que a gente entenda que essa é a nossa posição, essa posição de pertencimento mesmo, que converse, gente, conversa com as pessoas sobre isso, entendeu? Conversa com sua professora, com a sua mãe, com a tia do ônibus, fale sobre isso para que a gente consiga despertar essa lucidez mesmo, entendeu? Porque senão a gente vai sempre ficar nessa posição de as pessoas acharem que somos produtos, que não temos autonomia, e quanto mais a gente se acolhe entre a gente, mais potência a gente consegue despertar, porque a potência ela é coletiva. Então, eu aprendendo, eu passo e aprendo assim também, que tudo porque assim não deixa de ser uma dor, mas que essas dores consigam, sabe, nutrir esse solo para que as nossas filhas não tenham que passar por isso, as nossas netas. E em questão do atendimento, gente, por favor, né? Antes de você ser um profissional, você é um ser humano, né? Eu acho que essa coisa de você ser a sua formação 24 horas por dia, às vezes tira da cabeça das pessoas essa ligação de humanizar. E na dúvida, se você não está preparado para passar um processo tão intenso, né? Às vezes de empatia, porque tem gente que não consegue, mas pelo menos pergunta, tá? Só treina a perguntar, pergunta, mas por quê? Posso te ajudar? Você tem alguma explicação para isso? Porque ninguém é obrigado a ser fantoche.
né, dos desejos de ninguém. Ninguém gostaria de estar nessa posição. Então, essa é a mensagem que eu deixo para nós mulheres, para os profissionais, e espero que ela semeie. Bom, eu queria falar para as mulheres, para elas primeiro se informar. Eu acho que a informação é tudo. Eu não tive isso, né? E isso me levou a não fazer uma laqueadura, isso me levou a ter todo esse problema na amamentação. Então, assim, busquem isso, corram atrás, exijam o seu direito. É o direito da mulher, é um direito que você tem com o seu corpo. Então, assim, faça com que as pessoas respeitem isso, né? Aquilo que você quer, aquilo que é um direito seu, né? Então, assim, eu acho que para a gente exigir, a gente precisa saber. Então, assim, busquem as informações, vão atrás, pesquisa. Hoje as coisas estão muito fáceis. Então, assim, corre atrás disso para você poder exercer o seu direito, né? E, como a Mel falou, comente com outras mulheres, entendeu? Comente, fale, olha, você sabe, a gente tem direitos, a lei, né? Porque é assim, mudar a situação que a gente vive hoje, né? Então, assim, é só com informações, né? Então, assim, a gente, uma passando para outra, uma ajudando a outra. E para os profissionais consigam acolher, eles principalmente se interessem pela história da pessoa e não já ir apontando o dedo e julgando, né? Porque para todo não e para todo coisa que você não quer fazer com o seu corpo, tem uma história às vezes, né? Tem alguma coisa. Então, assim, busque isso, né? E não já vai apontando o dedo e achando que você tem razão, porque você é um profissional, por causa disso, porque você estudou. E eu gostaria de deixar para todas as mulheres que estão assistindo a gente que repensem e revisitem a tua mulher interior, porque eu acho que primeiro para que a gente possa entender de fato causas, nuances, a gente precisa se entender, a gente precisa se olhar e observar quantas violências a gente passou e passa, para que a gente possa se acolher, porque eu acho que é só quando a gente consegue se acolher que a gente consegue acolher a outra, que a gente consegue entender a outra de fato. Para os profissionais, estudem as causas. Às vezes, os profissionais de saúde, de uma maneira geral, estão muito preocupados com técnicas. Eu preciso fazer um curso para me especializar em X técnica, em Y técnica. Não, estudem causas, porque causas está falando sobre ser humano, causas está falando sobre o que nós estamos buscando de progresso, sobre o que nós estamos precisando no momento. E muito dessa limitação que é trazida através de opinião dentro de um consultório, dentro de um atendimento, advém de uma limitação muito grande em entender as causas. Então, não sejam ignorantes nas causas, não busquem fazer 50 mil técnicas e esquecer de olhar as causas, porque causas estão falando sobre pessoas, estão falando sobre lutas, estão falando sobre o que está acontecendo neste momento. E que nós possamos fazer um mundo e construindo um mundo melhor para mim, para Fátima, para Mel, para você que está assistindo, para a Alana que está chegando, para a Maria que está chegando e para tantas outras que estão chegando, para que elas se sintam bem em ser mulheres e se sintam bem de estar vivendo nessa sociedade, né? E aí, Fátima, tem recados? Tem alguma coisa que você gostaria que as pessoas entrassem em contato com você? Tem alguma forma que as pessoas podem falar contigo? O Instagram, Fátima Dias, _, Fátima Dias. Aí é só procurar lá, qualquer coisa eu mando um DM. Qualquer dúvida que tiver, uma dica de onde procurar, alguma lei, alguma coisa, é só te mandar um DM que a gente conversa. Arrasou! Melzita, recados para essa semana. Como estamos no progresso do curso? Eu continuo firme e forte lá no Instagram, @mel.kimanes, vai lá, me manda mensagem. O curso está rendendo, está no processo ali de organização, né? Depois vou começar a gravar já. E só que é muito doido, assim.
cada vez vai aumentando, que eu vou aprendendo mais coisa, eu tenho muita coisa para falar, vocês perceberam. Mas enquanto isso, podem me chamar para conversar lá no Instagram, se estarem curiosos e tudo mais. Estarei por lá sempre. E rolou uns conteúdos novos lá no Instagram, né, Mel? Até sobre a questão do relacionamento, né? A Afroamor que você colocou, foi isso? Isso, é. Fala Então, um pouco sobre esse conteúdo. Continuo postando os textos terapêuticos lá para despertar as pessoas da reflexão. A maioria é baseada na questão afro mesmo, ou na a questão afro-latina. Meu cachorro. E, enfim, tem a questão também do Dia Internacional, né, de 25 de julho, da mulher negra latino-americana, também tem conteúdo lá. E aguardo os feedbacks. Gente, tem música, muita música. Todo texto meu tem uma trilha sonora, então, assim, se vocês quiserem despertar para conhecer novos artistas, novos estilos de música, fazer uma imersão, uma meditação, todo texto tem música. É só você ir lá, clicar lá, que você pode conhecer pessoas incríveis. Beijos para Tássia Reis. Ela todo fez lá. Bom, essa semana eu dei um aulão lá nos stories falando de alfabetização sexual. Ficou salvo lá nos destaques para quem não conseguiu acompanhar, para quem não conseguiu assistir essa aula. A alfabetização sexual fala sobre as várias formas de amar, né? Então, como a gente se entende como indivíduo e as várias formas de expressar-se como indivíduo e de expressar o amor. É lógico que está ali, gente, é uma nasga, assim, foi uma faísca de tudo que está vindo aí na educação afetiva, porque essa aula ela tem que ser muito mais completa, a gente tem que falar de muito mais coisas, mas já traz algumas reflexões para você pensar e se autoconhecer, além de que está em desenvolvimento aí a 4ª edição da educação afetiva, também ainda estou no processo ainda de atualizar as aulas, colocar mais informações e tal qual a Mel, eu entendo esse dilema que é tipo assim, quanto mais você vai lendo, mais você vai pensando, putz, preciso falar disso. Nós estuda. Ai, meu Deus, precisa falar daquilo, né? Então, tipo, e aí vai acrescentando cada vez mais, cada vez mais. Então, não percam essa oportunidade, me sigam lá nas redes sociais, @BiaAntônio, Bia com H. E é isso, meninas. Muito obrigada, Fátima, por ter aceitado o convite, Muito ter obrigada, trazido Fábio. o debate, aberto sua vida. E esteja sempre convidada quando você quiser vir debater qualquer tema com a gente, ó, só vir, tá super, as portas estão super abertas para você. Eu quero, juro que eu quero mesmo. Eu amei, amei. Foi muito legal ver a Mel assim falando assim de uma forma diferente, porque eu tô junto, porque eu assisto os vídeos, vejo, né? Então eu adorei, 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 Bia. Ai, foi muito bom. Muito obrigada, gente. E até o próximo programa para vocês. Compartilha nós, compartilha. Beijo. Tchau. Tchau.